Olá, pessoal. Eu quero falar hoje sobre um tema muito difícil, muito complicado, muito dolorido, que é o genocídio que acontece agora na faixa de Gaza contra o povo palestino e que eu acredito que é meu dever humano me pronunciar agora, porque a história vai ser escrita e quando a história for escrita, eu não quero fazer parte do grupo daqueles que se omitiram, se calaram, ou que estavam de alguma maneira alienados àquele grupo de pessoas que de alguma maneira achou que não era hora, não era oportuno, não era conveniente se pronunciar. Eu digo isso porque em Israel acontece agora uma das maiores atrocidades humanas que se tem notícias. E eu faço um paralelo, sim, entre o que Israel faz com os palestinos e o que os judeus sofreram com o nazismo. E o paralelo que eu faço, primeiro, é de que a absoluta maldade, perversidade que o nazismo cometeu contra os judeus, ela teve alguns contornos que precisam ser avaliados por nós agora. O primeiro é que os nazistas, o nazifascismo, quando se pronunciou, quando se colocou contrário aos judeus, um dos métodos do nazismo foi de subhumanizar os judeus. O que eu quero dizer com essa expressão subhumanizar? É que o nazismo ele começou a tratar os judeus como fedorentos, mal cheirosos, com hábitos alimentares esquisitos, e começou a tratar os judeus como uma nódoa, como um problema a ser resolvido dentro da Alemanha. E essa demonização do judeu, a princípio, ela foi feita em alta escala. A princípio, o nazismo se pronunciou contra os judeus numa versão muito equivocada. Os nazistas levaram a sério um panfleto, um livreto que circulou no mundo antigo, que se chamava de Os Protocolos dos Sábios de Sião, que era espúrio, era um folheto falso, era uma fake news, né? Naquela época não se usava essa expressão, mas era uma fake news contra os judeus, uma teoria de conspiração de que havia uma cúpula de banqueiros judeus que estava essa cúpula misturada com o bolchevismo, com os comunistas. Então havia porque o nazismo ele começa como uma oposição severa ao comunismo, ao marxismo. E eles diziam que havia banqueiros que estavam macumunados com os marxistas para a destruição, ou para a cooptação, para manter a Alemanha subjugada. Então, assim, começa na alta. Eles não estavam querendo perseguir os alfaiates, eles não estavam querendo perseguir os joalheiros, mercadores, né, o pequeno, o livreiro judeu. Não, eles começaram dizendo que iam perseguir os banqueiros, os ricos, os bilionários. Era essa a primeira posição do nazismo contra os judeus. E depois, claro, isso foi se espalhando, e aí nós temos a Noite dos Cristais, quando as lojas foram vandalizadas, quando o Kristallnacht, que eles chamam, né, em alemão, em que as lojas foram vandalizadas, em que os judeus foram aberta e ostensivamente perseguidos, e culmina nos campos de concentração. Israel faz agora um movimento contra os palestinos, contra a faixa de Gaza, usando o Hamas como pretexto. Eu uso pretexto. Eu não passo pano para o Hamas é uma organização terrorista, o Hamas usa de meios violentos, mas não pode, e isso é da lei internacional, da Convenção de Genebra, são das leis contra genocídios, que você não pode punir vingativamente um povo em nome de uma organização ou de um exército. Isso é crime de guerra, isso é crime contra a humanidade. Você não pode punir o povo porque você está perseguindo um grupo terrorista. E eu repito, eu não
passo pano para o Hamas e não passo pano para nenhum grupo terrorista, seja de esquerda, seja de direita, seja em nome do Islã ou seja em nome de grupos evangélicos, protestantes ou católicos, qualquer grupo religioso, ideológico que use da violência, porque eu não sou da violência e eu não corroboro com nenhum método violento de persuasão de coisa alguma. Eu sou de Jesus e a Bíblia diz nas bem-aventuranças que são bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Então, de novo, Israel usa o Hamas para que o Hamas sirva de álibi para que Israel promova, com toda certeza, uma destruição geográfica da faixa de Gaza, que já promoveu, já destruiu com toda a faixa de Gaza, e agora não só uma limpeza geográfica, mas uma limpeza étnica. Israel matou jornalistas, poetas, médicos, professores universitários, que não são terroristas, e matou mulheres, matou crianças, assassinou pessoas assim, aleatoriamente, bombardeando hospitais, bombardeando universidades, bombardeando as bibliotecas, as sinagogas. Acabou, geograficamente, acabou com a faixa de Gaza e agora está acabando com as pessoas. De novo, numa reprodução muito parecida com o que eles sofreram no gueto de Varsóvia. Os judeus foram encurralados no gueto de Varsóvia, passaram fome no gueto de Varsóvia, e agora fazem a mesma coisa com uma tática de fome, esfomeando o povo, levando o povo ao desespero da comida. Crianças emaciadas, idosos cadeirantes, pessoas que precisam comer, estão comendo basicamente farinha, não tem proteína. Então é uma estratégia desumana. O que Israel faz em Gaza não tem nada a ver com política, com geopolítica, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com muçulmanos, árabes e judeus, essa briga histórica entre árabes e judeus, nada a ver. O que Israel está fazendo é a dominação geográfica de um espaço e da destruição sistemática de um povo, para que esse povo deixe de existir, para que esse povo seja, e agora seja, dá licença, porque eu estou com tanta coisa na minha cabeça que eu fico até atravessando um pouco os meus pensamentos. Israel está fazendo uma estratégia que está sendo denunciada por todos os órgãos humanitários, seja Caritas, que é católica, seja Médicos Sem Fronteiras, que é uma instituição laica, seja a ONU, seja comissões de direitos humanos da ONU, sejam instituições filantrópicas do combate ao câncer, da hemodiálise, acabaram de destruir um hospital de hemodiálise. Eles acabaram de destruir o hospital. Quer dizer, ele está condenando milhares de pessoas indiretamente, porque ao acabar com o hospital, você condena as pessoas que dependiam desse hospital e que vão morrer. É onde eu ia chegar, né? Porque eu estou com 1000 coisas na minha cabeça e estou diversificando aqui as minhas palavras, divergindo aqui muitas vezes no rumo da minha conversa. Eu quero insistir com vocês que Israel está usando uma estratégia de emboscada, porque o norte de Gaza é um pedaço de terra minúsculo, tem 45 quilômetros de extensão e tem no máximo 19 quilômetros de largura. Moram lá mais de 2 milhões de pessoas, agora menos, que mataram um monte de gente. Quer dizer, é a maior densidade demográfica do planeta. O que eles fizeram, Israel? Bombardearam o norte, destruíram tudo do norte, destruíram tudo e empurraram o povo, para o povo se sentir encurralado no sul. E agora que o povo está encurralado no sul, eles estão bombardeando o povo que está encurralado no sul, estão bombardeando tendas, estão bombardeando barracas, e fazendo com essa estratégia da fome com que o povo desesperado rompa com as fronteiras e fuja para o Egito, fuja para além das fronteiras que separam Gaza do Egito. E claro, o Egito não quer, já disse, já se pronunciou, que não quer ser o país de refúgio desse povo, por várias razões. Primeiro que o Egito é um país pobre,
Segundo, porque ao fazer isso, estaria autenticando essa estratégia de limpeza étnica, de limpeza geográfica do povo. Estaria dizendo, então tá bom, venha todo mundo e Gaza fica desabitada. E o Egito se recusa a fazer isso, e eu dou razão ao Egito. E o que eles estão fazendo com essa emboscada da fome? Que é de uma perversidade sem tamanho, é de uma perversidade inominável. Eles estão fazendo com isso a promoção do caos, a promoção do desespero e a promoção de morte mesmo por fome. Já circulam fotografias de crianças esqueléticas, de crianças, assim, eu não quero ficar descrevendo graficamente, porque essa minha fala se tornaria uma fala muito pesada. Eu não quero fazer isso. E aos meus amigos evangélicos, que são pró-Israel até o tutano, deixa eu falar para vocês. Esse Israel que tem exército, esse Israel que tem parlamento, esse Israel que tem partidos políticos, esse Israel que tem cidades que são secularizadas, como Tel Aviv, esse Israel que tem corrupção, e o Netanyahu está fugindo de processos de corrupção que ele foi acusado, usando também como cortina essa guerra, que não é guerra, é, na verdade, uma atrocidade contra o povo. Que guerra, você pressupõe que existam dois exércitos que tenham soldados profissionais e bem treinados. Gaza não tem nada disso. Gaza é um pedaço de terra que não tem aeroporto, não tem exército, não tem polícia, não tem fronteira, não tem passaporte, o palestino não tem passaporte, não tem o direito de ir e vir. Então, o Netanyahu, ele está fugindo, porque ele é acusado de corrupção. E eu repito, esse Israel que está fazendo tudo isso não é o Israel de Deus das Escrituras. O Israel de Deus das Escrituras é um espaço geográfico, mas é definido pela sua adesão à Torá. Todo judeu ortodoxo diz isso. Esse Israel sionista não representa o judaísmo puro, porque o judaísmo puro ele é definido pela adesão à Torá e não por uma constituição política como os sionistas montaram e estabeleceram o Estado de Israel. Quem é o Israel que nós, cristãos, reconhecemos? O Israel que nós reconhecemos é o Israel de Deus, que Paulo diz isso em uma das suas escrituras. E o Israel de Deus é composto, segundo Paulo, não de judeus e gentios, não de servos e senhores, não de macho e fêmea, mas é composto de todos aqueles e aquelas que entendem a universalidade do amor de Deus representado em Cristo Jesus. Esses são o Israel de Deus. O Israel de Deus é o corpo de Cristo na terra. O Israel de Deus é a igreja, o mistério que está sendo revelado a nós nesses últimos tempos. A igreja é o Israel de Deus. A igreja é o relógio de Deus. Não é esse Israel-Estado liderado pelo Netanyahu e nem esse Estado que tem bombas e mísseis patrocinados pelos Estados Unidos. É importante que eu, como um pretenso seguidor de Jesus, porque eu não posso me ufanar de ser um autêntico seguidor de Jesus, eu sou um pretenso seguidor de Jesus, tenho que me posicionar. Isso que acontece em Gaza não é da vontade de Deus, Deus não está por detrás desse projeto e Deus não apoia, porque a própria Escritura do Antigo Testamento diz ao povo de Israel que deveria tratar bem o estrangeiro, porque estrangeiro vocês foram na terra do Egito. Cumpram esse mandamento, Israel, cumpram esse mandamento. Vocês que são cristãos e que apoiam esse genocídio, essa desgraceira toda que está acontecendo agora diante dos nossos olhos, enquanto o resto da população está em estádios de futebol, celebrando festas, brincando, existe uma parcela da nossa família, da família da humanidade, sendo destroçada por mísseis de última geração,
que cai sobre as suas cabeças sem que eles possam fazer coisa alguma. Então eu me posiciono sim. Já estou com mais de 70 anos de idade, não tenho nada a perder, não tenho reputação a defender, não tenho conveniências a preservar e tenho apenas a minha consciência diante de Deus de que quando a história foi escrita, assim como hoje a história está sendo escrita sobre as atrocidades nazistas da década de 1930, ficou e está sendo registrado quem era pró, quem era contra e quem foi silente diante do avanço do nazismo naquela época. Aqueles que estavam calados, de alguma maneira, estavam apoiando o que Hitler começou a fazer e que terminou nos fornos de incineração de seres humanos, nas câmeras de gás. Quem não se pronunciou, de alguma maneira, lá na frente, teve vergonha do seu silêncio. E eu não terei vergonha, porque eu não estou em silêncio diante disso que está acontecendo. E que mais pessoas se levantem, que vozes se levantem. É quando a humanidade inteira se levantar e se tornar impossível que Israel continue fazendo o que está fazendo. Quando isso acontecer, talvez eles tenham vergonha e de dentro do próprio Estado de Israel, judeus se levantem dizendo: para com isso, porque isso não representa a nossa história, a nossa tradição e o legado que recebemos dos rabinos, que foram homens de Deus e que nos deram um legado de espiritualidade conectada com a existência, respeitosa, gentil, pacificadora. É nessa esteira que nós devemos hoje todos nos pronunciar, na esteira de uma humanidade que não se calou, como Hannah Arendt não se calou quando o mal se tornava absoluto na Alemanha, como Paul Tillich não se calou quando o mal se tornava absoluto na Alemanha, como Dietrich Bonhoeffer não se calou quando o mal se tornava absoluto na Alemanha, e tantos outros que não se calaram, sofreram exílio, morreram, foram enforcados, foram cancelados, mas hoje a história está sendo escrita sobre eles, e sobre eles a gente tem respeito. Que Deus nos abençoe, pronuncie-se, fale, não cale a sua boca. Que Deus abençoe, semana que vem a gente está aqui de volta.